Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12. O nosso tema é Jesus, o homem perfeito. Jesus foi o único homem que pisou nessa terra que foi perfeito. Irmãos, nós temos que ter a consciência de que Jesus foi tentado, teve possibilidades de pecar, mas ele foi perfeito. Jesus foi o único homem que foi perfeito. Sentiu tristeza, sentiu medo, porém nas suas atitudes não cometeu pecado algum. O nosso textuário que está em Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Outra coisa que eu já mencionei em outros vídeos, Jesus não nasceu tendo a consciência que ele era Deus. Jesus não nasceu já com toda o conhecimento da lei e dos profetas na sua mente. Jesus não nasceu já sabendo de tudo. Jesus foi desenvolvendo o seu intelecto, o seu conhecimento, estudando e também foi desenvolvendo as suas experiências na sua vivência, no seu dia a dia. Então, por isso aqui que Jesus crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça. Ou seja, à medida que ele ia crescendo em estatura, em tamanho, ele ia crescendo também em graça, em sabedoria, mas estudando e se aplicando em aprender. Verdade prática, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Irmãos, Jesus era divino e Jesus era humano. Mas ele já não nasceu com essa intelectualidade, eu sou inteligente que é divinar. Ele nasceu com 5 anos de idade, eu sou Jesus e pronto, acabou, Não, meus irmãos, ele foi aprendendo a conhecer a Deus e aprendendo a saber que ele era Deus. Claro, como homem, mas como Deus, é claro que ele já sabia. O que eu quero dizer é que houve como é que nós podemos dizer? Houve um desenvolvimento no Jesus humano para que ele tivesse a convicção que além de ele ser humano, ele também era Deus. Nossa leitura bíblica em classe que está em Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao 52. É o versículo do texto que nós lemos: E menino crescia e fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e ali nós temos a Bíblia, ela vai ocultar. Nós vemos que Jesus, praticamente a Bíblia vai falar até os 2 anos de idade de Jesus, quando teve a perseguição de por Herodes, que Jesus e José e Maria, juntamente com Jesus, fugiram para o Egito. Nós não temos mais um relato dos 2 anos até os 12 anos, nós não temos relatos sobre a vida de Jesus. Biblicamente falando, nos evangelhos, nós não temos. O que nós temos são supostos livros apócrifos que contam que querem preencher este tempo. Irmãos, eu já li esses livros apócrifos, não se encaixa na Bíblia, não se encaixa naquilo que é o Senhor Jesus. Nós vemos histórias, eu posso citar aqui, vou citar pelo menos 2. Uma que Jesus, com 5, 6 anos de idade, ele ressuscitava passarinhos. Isso é para eles colocar uma lacuna. E uma outra é que Jesus, ele brigava com a professora, amaldiçoava as pessoas. Isso é um livro apócrifo. Mas o que a Bíblia vai nos dizer é que depois dos 2 anos, Jesus vai aparecer com 12 anos no templo ali, com os doutores da lei, falando e discutindo sobre a lei. Jesus, para discutir sobre a lei, para falar sobre a lei, ele teve que estudar como todo menino judeu, que estuda, que tem que decorar a Torá, que tem que decorar, no caso, a Torá, o Pentateuco, para que venha a ser maioridade. Com 13 anos tem que recitar de cor, sem errar uma vírgula, toda a Torá. E Jesus ali naquele momento estava falando e Jesus estudou para isso. Jesus estudou não somente, claro, não estudou, vou estudar para discutir com os autores ali. Não foi isso. Jesus estudou
porque todo menino judeu tinha que estudar. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa que José era miserável, era pobre. Irmãos, não era bem assim, não. Ele poderia ser pobre no sentido de não era rico, mas não era essa miséria, não. José tinha condições financeiras, sim, não morava tão mal, porque para se deslocar de um lugar para o outro não era fácil. É claro que depois que ele estava lá, que ele teve que fugir para o Egito, é claro que ali foi os magos do Oriente, os 3 reis magos, que a Bíblia não fala que é 3, mas pelos presentes nós deduzimos que são 3, e não foi quando Jesus nasceu logo, mas isso aí é uma outra questão. Mas aqui é a questão que Jesus e todos ouviam e se admiravam pela sua sabedoria. Claro, meus irmãos, sendo homem, sendo Deus e ali foi preparado, estudou, quando ele proferia as palavras, quando ele proferia a lei, era diferente, era com autoridade, era com sabedoria. Porque infelizmente tem pessoas que têm muito conhecimento, muita inteligência, muito estudo, mas não conseguem transmitir. Jesus sempre conseguiu transmitir da melhor forma possível aquilo que ele sabia. Mas aqui na nossa introdução, se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como filho do homem. Jesus, meus irmãos, ele foi adotado por José, como nós sabemos, e ele pegou essa linhagem de Davi, porque Maria era da tribo de Levi, quem era da tribo de Judá era José. Então, quando José ele adota Jesus, automaticamente Jesus fica sendo da tribo de Judá. Então aqui nós vemos que Jesus, a natureza de Jesus, a natureza humana e a natureza divina, nunca Jesus usou a sua natureza divina para poder vencer, como é que eu posso dizer? Para poder curar, para poder se auto-beneficiar, vamos dizer assim. Jesus nunca usou a sua natureza divina para beneficiar a si próprio. Nós podemos ver quando a natureza divina de Jesus acontece, é sempre para abençoar as pessoas. Jesus, verdadeiro Deus. Tópico 1. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele nunca deixou de ser Deus. Não foi isso que eu disse. Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas para ele ter essa consciência de quem realmente era, teve que ter tempo, teve que ir sendo evoluído na vida do Senhor Jesus. Porque depois dos 12 anos só vai falar de Jesus quando Jesus estava com 30 anos e ali foi batizado por João Batista. E ali começam os detalhes, as questões e tudo. Os 3 anos e meio ao qual Jesus realmente foi relatado, não vou dizer tudo, mas as questões mais importantes, que teve realmente uma condição de escrita para nós lermos e sabermos o que realmente aconteceu. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Jesus sempre foi Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus criou todas as coisas. A Trindade sempre existiu antes mesmo de Jesus pisar nessa terra. Nós não temos relatos assim como do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estava aqui na terra, mas nós sabemos que ele já atuava no Antigo Testamento. E Jesus também atuava no Antigo Testamento também. Claro, de uma forma, não posso dizer um termo mais oculta, mas Jesus já atuava. Por quê? Porque ele já estava prometido desde a eternidade. Porque Deus criou o homem. Deus não criou o homem para o pecado, Deus não criou o homem para pecar, mas Deus, sabendo que o homem ia pecar, Jesus já tinha sido prometido na eternidade. Parte 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Então Jesus, meus irmãos, quando ele falava de algumas questões que acontecia, não era Jesus homem, era o Jesus Deus. Algumas coisas que, quando ele fala, esqueci o nome do personagem bíblico agora, que estava debaixo da figueira, ele fala, olha, eu te viste debaixo da figueira, esqueci agora o nome do personagem, estava na minha cabeça, mas eu esqueci. E ali ele fala, como tu sabes? Tu és, né? E começa a elogiar, por quê? Por causa que eu te disse isso, você
tá achando que é... Não, coisas maravilhosas ainda você vai ver. Então nós vemos que Jesus, as suas grandezas e perfeições, seus atributos, não somente foram colocados como pelo fato de ele ser um Deus todo-poderoso, mas também por ele ter sido um homem, uma pessoa, um cidadão exemplar nas suas obrigações e nos seus deveres como cidadão. Então Jesus, é claro, ele é Deus, sempre foi Deus, mas também teve que servir a sociedade, teve que pagar os seus impostos, teve que fazer tudo aquilo que um homem comum faz, mas nunca pecou. Parte 3. Esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Muito importante isso. Da sua glória, do seu resplendor, de muitos outros atributos que nós poderíamos descrever, mas não da sua divindade como Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória. Jesus esvaziou-se sim da sua glória. Irmãos, eu sei que às vezes pode ser como é que eu posso dizer, um exemplo que não cabe nisso, que a nossa mente nunca vai conseguir, no caso, imaginar o que é Jesus ter deixado a sua glória para vir para a terra e para viver com os homens. Mas vamos lá, o homem bilionário da sociedade, o homem mais rico do mundo. Eu sei que esse exemplo não chega, mas é porque a nossa mente não vai conseguir entender o que Jesus fez. Mas para nós termos uma ideia, é a mesma coisa, meu irmão, não é a mesma coisa, mas para nossa mente entender, é como que se esse homem mais rico do mundo, que tem 150 bilhões de dólares na sua conta, ele abrisse mão de tudo isso, e fosse viver nas ruas, de pé descalço, com os mendigos, com mal e mal tendo dinheiro para comer, para poder pregar o evangelho, para poder se aproximar dessas pessoas. É claro que o exemplo de Jesus não chega, mas é para nossa mente entender. Jesus esvaziou tudo aquilo que ele era para viver nessa terra, de tudo aquilo, de toda a glória, todo o esplendor do céu, para viver nessa terra de pé descalço, porque lá ele usava sandália, mas ele também se machucava. Eu pensei que Jesus, por ser Deus, nunca se machucou, nunca tropeçou, nunca sentiu dor de cabeça, nunca sentiu nada. Irmãos, se engana, Jesus foi provado em todas as esferas que o homem é provado, tanto com doença como tentações carnais e muitas outras coisas. Jesus, verdadeiro homem, a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Então eles esperavam o Messias. Mas não o Messias conforme Jesus se apresentou. Quando Jesus estava na sua popularidade, ele é o nosso Deus, é o nosso Messias, que os profetas falaram. Mas quando Jesus começa a trazer o povo ao arrependimento e trazer o povo à consciência acerca que é o reino dos céus, aí ele não é o Messias. Aí não é Deus, aí tem que ver, porque pode ser um impostor. E quando Jesus foi crucificado pelos romanos ainda, naqueles dias que estavam os fariseus ali fazendo toda aquela coisa, aí que foi complicado. Mas com tudo isso, com todas essas questões que quiseram fazer contra Jesus, o evangelho cresceu absurdamente, Jesus ressuscitou, Jesus fez milagres, Jesus abençoou e nós temos o evangelho até os dias de hoje. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário. Sendo ele eterno e o Pai a eternidade, participou ativamente da criação do mundo. É aquilo que nós já tínhamos citado. Jesus sempre participou de todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Só que ele se deu a conhecer, foi no Novo Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento, se deu a conhecer quando ele veio se morar nessa terra, quando ele veio para essa terra para morrer. Jesus ele veio e usa exclusivamente para morrer pelos nossos pecados. Foi por isso que Jesus veio, para pegar o evangelho e também para se dar a conhecer um Deus Todo-Poderoso que vem falar com os homens, que se encarna e fala com os homens. Profetizando no Antigo Testamento. A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Desde Gênesis, quando fala acerca da serpente, vai falar em Jó também. Então nós vemos diversas vezes o simbolismo também do cordeiro
até mesmo com Moisés, quando levanta o tabernáculo, que tem os sacrifícios, também faz simbolismo a Jesus. Alguns dizem que também Melquisedeque também é uma figura de Jesus, pode ser também. Mas nós vemos, meus irmãos, também aqueles 3 homens que falaram com Abraão, que entraram na tenda, comeram com Abraão, que abençoou, porque o único que tem poder para abençoar é o Senhor também, pode ser uma figura de Jesus. Então, veja, Jesus sempre foi atuante na humanidade, mas quando ele se dá a conhecer no Novo Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento repetindo, ele se dá a conhecer, aí nós vemos que a humanidade vai começar a desenrolar a tudo aquilo que havia sido prometido. Porque tudo na Bíblia, meus irmãos, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. E aí, como nós vemos falando, ele se tornou carne no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos que ele foi atuante mais intimamente com os homens, mais diretamente com os homens. Não vou dizer que Jesus saiu da sombra, mas ali nós realmente pudéssemos ver, ou vimos não, porque nós não vimos, nós cremos que isso aconteceu. E nós vemos através da Bíblia, na leitura da Bíblia, como se nossos olhos estivessem vendo os passos de Jesus. Mas ele veio sim, e nós vemos que tudo isso aconteceu. Jesus sim, ele veio para essa terra, e tudo aquilo que tinha sido prometido, tudo aquilo que apontava para Jesus, e realmente foi cumprido. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O homem não conseguia cumprir a lei. Jesus veio, cumpriu a lei, e através de Jesus nós também podemos cumprir a lei. E claro, meus irmãos, a gente não vai guardar o sábado, tem outras, mas a gente consegue cumprir aquilo que Deus nos manda fazer. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Esse 4 e esse 5 aqui, Jesus é apresentado ao mundo. Irmãos, depois de algumas guerras, depois de aquilo que Daniel havia predito, a visão de Daniel acerca da estátua, nós vemos que culminou sim na época de Jesus, quando Roma dominava o mundo. E aqui, qual é o povo que Deus escolheu para que pudesse nascer o Filho de Deus? Os judeus. Os judeus foram escolhidos para que Jesus nascesse ali. Mas, infelizmente, eles mesmos não aceitam o Messias como nós aceitamos. Acham que ele foi apenas um profeta. E até hoje, eles esperam o Messias. Então, em Israel que Jesus foi apresentado ao mundo. Em Israel, ali, há 2000 anos atrás, foi apresentado ao mundo Jesus como homem, Jesus como Deus. Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Irmãos, Jesus, quando ele veio nessa terra, não é que ele durante o dia ficava pregando e à noite ele ia para o céu. Aí ficava do dia durante pregando, mas agora eu vou para o céu, não quero mais ficar aqui, vou pro céu. Não, meus irmãos, Jesus, ele viveu aqui nessa terra aproximadamente 33 anos e meio ininterruptos. Jesus dormiu, acordou nessa terra. Jesus pisou, Jesus comeu. Tudo aquilo que 33 anos pudesse proporcionar, Jesus viveu aqui, ininterruptamente. Então, a humanidade de Jesus é tão real como eu e você. Jesus foi tão real na sua humanidade, nos seus passos, nas suas atitudes, como nós. Então veja que tudo aquilo que acontece conosco, quando nós vemos um ao outro, é assim que os apóstolos, os discípulos na ocasião e as pessoas que estavam ali puderam ver Jesus. Não teve nada de diferente, meus irmãos. Quando Jesus morreu na cruz, foi sangue mesmo que verteu na cruz, foi sangue humano ali que verteu na cruz. Foi o próprio Cristo. É como se a gente estivesse vendo uma pessoa, claro, sendo assassinada, e foi exatamente isso que aconteceu. Não foi nada assim que as pessoas viam, mas não viam. Não, viram como uma coisa muito real, como uma coisa muito concreta ali. Era aquilo mesmo. As pessoas viram Jesus como uma coisa real, como uma realidade. Ele andava, ele dormia, ele acordava, ele comia, ele bebia, sentia fome, sentia sede. Tudo foi real. Jesus viveu aqui. Ele nunca usou a sua divindade para poder se beneficiar a si mesmo. Não, ele usava a sua divindade para beneficiar
outras pessoas. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto, no Calvário. Adão, meus irmãos, ele veio num momento perfeito. Adão era perfeito, mas fracassou. Jesus veio num momento, num mundo imperfeito e triunfou. Então essa é uma das questões, porque falar de Jesus, o último Adão e o primeiro Adão é um estudo mais longo, mas resumidamente é isso. A perfeição espiritual e moral do Senhor Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental, né? Jesus, alguém vai dizer que ele não nasceu em pecado, porque não teve um ato sexual entre Maria e José, mas Jesus foi gerado através do Espírito Santo de um milagre. Mas mesmo com isso, Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida. Jesus foi tentado. Não pecou, mas foi tentado. Não foi gerado como pecado como nós. Foi gerado pelo Espírito Santo. Porém, as mesmas aflições, tensões, tribulações e tentações que nós sofremos e somos tentados e sofremos dificuldades, Jesus também. Mas há uma diferença. Jesus nunca reclamou, Jesus nunca pecou, Jesus nunca cedeu à tentação. Jesus nunca teve que se arrepender, porque ele nunca cometeu pecado. Essa é a questão. E a nossa conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. O Senhor Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo resgatar o homem do pecado. E tudo isso que está acontecendo hoje, estamos vivendo sim, meus irmãos. Estamos vivendo sim a última hora. Os últimos dias da igreja na terra. Mas não é os últimos dias daqui a 100 anos, não. É os últimos dias mesmo. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Para que quando chegasse essa tribulação que nós estamos vivendo, nós pudéssemos olhar para Ele, pedir perdão para Ele dos nossos pecados, procurar melhorar a nossa condição de vida, buscarmos a Cristo, nos arrependermos. Para quê? Para nós vivermos com Ele no seu reino de glória. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus.